graça de Cristo esteja sobre todos nós. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje teremos como tema do culto o cuidado de Deus sobre nós. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Oremos. Santo e eterno Deus, Deus da nossa vida, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor é o nosso Deus. A nossa fé, a nossa confiança está colocada no Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, recebe a expressão de louvor e adoração da Tua igreja, que através deste culto rende louvores ao Teu nome. Apresentamos este culto de gratidão, louvor e adoração ao Senhor através de Jesus Cristo, o nosso único mediador. É em nome dele que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, o tema do culto, o cuidado de Deus sobre nós. Nesse instante, faremos a leitura bíblica no Salmo 46. Assim diz o texto do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Irmãos e irmãs, quero repetir a primeira parte do versículo 10 e também o versículo 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, cantaremos o hino 32, Vem, ó Todo-Poderoso. Cantemos. O cuidado de Deus está sobre nós. Deus é rico em misericórdia. Por isso, somos chamados à confissão de pecados. Faremos a leitura bíblica na primeira carta de João, capítulos 1, versículos 5 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos repetir o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Cantemos, se confessarmos. Maravilhoso Deus, nesse instante de oração, reconhecemos diante do Senhor que somos pecadores e que carecemos das Tuas misericórdias sobre nós. Reconhecemos que somos pecadores, mas também confessamos que cremos no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e o seu sangue ali derramado para a remissão dos nossos pecados. Reconhecemos e confessamos que somos pecadores, mas cremos no perdão que o Senhor concede e que o Senhor derrama sobre todos aqueles que, arrependidos, suplicam a Tua misericórdia e o Teu perdão. Por isso, Senhor, neste momento de oração, volta os Teus olhos para nós e tem misericórdia de cada um de nós e sonda o nosso coração, pois nesse instante, em oração, a Tua igreja, o Teu povo, suplica a Tua misericórdia e o Teu perdão. Derrama sobre todos nós, a Tua igreja, este maravilhoso perdão que encontramos tão somente no sacrifício de Jesus Cristo por nós. E é em nome de Cristo que oramos e já agradecemos pelo maravilhoso perdão que o Senhor nos concede. Reconhecemos que não merecemos, mas confiamos tão somente nas Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado, Senhor, por este maravilhoso perdão, e dá-nos a direção, a unção e a sabedoria do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer tão somente aquilo que seja da Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá separar-nos
do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé, declaramos que somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, teremos nesse momento o instante do ofertório, momento do culto em que fazemos a entrega, devolvemos ao nosso Deus para emprego na sua igreja, no seu reino, parte daquilo que Ele tem nos dado. O momento do ofertório, além disso, também é um momento de nos voltarmos para a necessidade de voltarmos a nos comprometermos com Deus. Momento de recordarmos os nossos votos, de nos ofertarmos integralmente a Deus, de nos consagrarmos a Ele, não apenas os nossos bens, mas os nossos dons, talentos e a nossa vida. Então, que esse momento seja um momento bastante sério para todos nós nesse culto. E nesse momento, lembrando as grandes bênçãos que Deus nos dá, vamos cantar um hino muito bonito, Chuvas de Bênçãos. Oremos, irmãos e irmãs, em gratidão a Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento em que a tua igreja, de forma especial, tem esse compromisso de se ofertar ao Senhor, vidas, talentos, dons e bens, nós queremos te engrandecer, te louvar e, sobretudo, ó Pai, apresentarmos as nossas ações de graças ao Senhor, pela tua fidelidade nas nossas vidas, pela provisão do Senhor que não nos tem faltado. Ó Deus, continue a agir desta maneira para conosco, ainda que nada mereçamos, mas pela tua bondade, amor e graça, continue, ó Deus, a ser o Deus da nossa provisão, o Deus que é fiel. Assim, ó Pai, nós te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda, irmãos e irmãs, em gratidão a Deus, cantemos alguns cânticos. Senhor,
Irmãos e irmãs, cuidado de Deus está sobre todos nós. Este é o tema do culto. E nesse instante, nós vamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus. É momento de refletirmos, de meditarmos nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Para a meditação desta noite, vou ler apenas um versículo, bastante conhecido. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nesse instante em que vamos meditar na Tua Palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua Igreja, sobre todos que estão participando deste culto. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o cuidado de Deus sobre nós é o tema do culto e nós temos então para a nossa meditação este versículo muito conhecido. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos do povo cristão, juntamente com o próprio Salmo 23, que vamos mencioná-lo nesta reflexão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma outra forma de dizer este versículo poderia ser: se eu tenho Deus como pastor da minha vida, como Deus da minha vida, nada mais me falta. Nada mais me falta. Moisés disse a Deus certa vez, quando Deus o chamou para que ele fosse até o Egito para libertar os filhos de Israel. Moisés estava lá no deserto e Deus disse: você vai ser meu instrumento, você vai lá libertar o meu povo. Moisés, então, num diálogo que aparece no capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo 14, Moisés pergunta a Deus: Senhor, e quando os filhos de Israel perguntarem quem foi que me enviou até eles, o que direi? E Deus disse a Moisés: diga assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. E disse mais o Senhor: eu sou o que sou, este é o meu nome eternamente. Deus estava aqui se apresentando a Moisés, dizendo: eu sou, isto basta, esta é a ideia, eu sou, isto basta. Uma experiência que Jesus com seus discípulos passaram, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, é quando Jesus e os discípulos estão atravessando de barco o mar da Galileia. Quando estavam lá no meio do mar, diz o texto bíblico que levantou-se grande tempestade e estava batendo contra o barco violentamente, a ponto de o mesmo já estar prestes a afundar. Mas diz o texto que enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava num canto dormindo. Acordaram o Senhor e lhe disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos todos? Jesus então repreende o mar bravio e diz o texto que logo tudo se fez calmaria. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Era como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: ei, calma, eu estou aqui. Calma, apesar da tempestade, eu estou aqui, isto basta. Uma outra cena de Jesus com os discípulos acontece no Evangelho de João, capítulo 6,
capítulo 6 do Evangelho de João, conta-nos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos, alimenta mais de 5.000 pessoas, sobram 12 cestos de pães, e depois que a multidão já havia comido fartamente, saciado a fome, Jesus então começa a ensiná-los. E Jesus diz assim: vocês comeram deste pão e daqui a pouquinho vocês vão ter fome novamente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão vivo que veio do céu, e todo aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque se não for assim, vocês não terão parte comigo. E Jesus falou um longo sermão. Terminado o sermão, o comentário foi o seguinte no meio do povo: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E diz o texto que, a começar dos mais velhos, a multidão começou a retirar-se. Jesus então volta-se para os seus 12 discípulos e pergunta: acaso vocês também não querem ir embora com eles? E o discípulo Pedro, conforme conta o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 68, o discípulo Pedro se volta para Jesus e diz: para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos? Era como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: é só o Senhor que nos basta, mais ninguém. Ficaremos, porque só o Senhor nos basta. Não temos para onde ir, é só o Senhor. Outra experiência contada no Novo Testamento encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. É a experiência do apóstolo Paulo, aquela famosa experiência que ele chamou de espinho na carne. E diz o texto que este sofrimento de Paulo era muito intenso, a ponto de ele chamar de espinho na carne mensageiro de Satanás. E no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, versículos 8 e 9, diz o texto que Paulo pediu ao Senhor por 3 vezes que o livrasse do espinho. E a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. Era como se Deus estivesse dizendo a Paulo: fica com o problema, fica com a aprovação, fica com o espinho. A minha graça para você é o bastante, é aquilo de que você necessita, e nada mais. A minha graça te basta. Então, irmãos e irmãs, fiz esta apresentação desses exemplos de Moisés, o exemplo de Jesus lá no mar com os seus discípulos, a multiplicação dos pães, o exemplo do sofrimento do apóstolo Paulo, e em todas essas experiências a voz de Deus, a palavra de Deus foi: a minha presença basta. Fiz essas considerações por causa do primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou nada mais me faz falta. Por isso, irmãos e irmãs, o conhecido Salmo 23 fala do cuidado de Deus, o bom pastor, sobre a sua igreja. E, irmãos e irmãs, através deste Salmo 23, podemos perceber que o cuidado de Deus sobre a sua igreja manifesta-se, em primeiro lugar, provendo-lhe o alimento e o sustento necessário para o dia a dia. No Salmo 23, no seu início, nós vamos encontrar os verbos repousar, levar, refrigerar, preparar.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todas essas expressões, esses verbos, dão-nos o entendimento de que Deus é o Deus que cuida do seu povo, cuida dos seus filhos, cuida da sua igreja, provendo-lhe o alimento e o sustento necessários para o dia a dia. O próprio Jesus reforçou este ensino, trouxe esse ensino aos seus ouvintes quando disse: não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. O Pai Celeste cuida de cada um de vocês. Irmãos e irmãs, Deus cuida da sua igreja, provendo-lhe o alimento, o sustento necessário, não o supérfluo, não o esbanjamento, mas o necessário. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, podemos afirmar que Deus cuida da sua igreja, dando-lhe o caráter necessário, dando-lhe a dignidade necessária. O Salmo 23 vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esta oração que o salmista Davi faz, contida no Salmo 23, é uma oração muito importante. O salmista está pedindo a Deus que o conduza pelo caminho reto, pelo caminho da retidão, pelo caminho justo, pelo caminho da justiça. Irmãos e irmãs, esta oração ela continua ecoando em todos os tempos, e nos nossos dias mais do que nunca precisamos também fazer esta oração. Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça, guia-nos pelo caminho da retidão. Irmãos e irmãs, vivemos num mundo injusto, vivemos num mundo corrupto, vivemos num mundo marcado pela violência, marcado pela ganância, marcada pelo ódio, uma sociedade marcada pela falta de amor, uma sociedade marcada pela intolerância. Irmãos e irmãs, uma sociedade doente, um mundo doente no seu caráter, da sua forma de ser. Irmãos e irmãs, nós precisamos orar sempre: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Senhor, guia-nos pelos caminhos da retidão. Irmãos e irmãs, Deus cuida da sua igreja, dando-lhe o caráter necessário. O Espírito Santo de Deus, Ele quer aplicar aos nossos corações constantemente o caráter de Jesus. Por isso que nós precisamos olhar para Cristo, para que tenhamos um caminhar condigno com a vontade de Deus. A nossa referência é Cristo. Nós precisamos seguir a Jesus e as suas qualidades, as suas virtudes, a sua perfeição. Irmãos e irmãs, como precisamos desta oração: guia-nos pelas veredas da justiça. E Deus cuida da sua igreja, dando-lhe o caráter necessário, a dignidade necessária. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, podemos afirmar que Deus cuida da sua igreja, dando-lhe o amparo necessário. O Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos e irmãs, como é maravilhoso nos depararmos com esta promessa, de que o Senhor cuida de cada um de nós, ainda que seja no vale da sombra da morte. Esta expressão, vale da sombra da morte, no Salmo
23 é simbólica. Esta expressão significa todas as adversidades, todos os problemas, as provações que estamos sujeitos a enfrentar neste mundo. E não importa qual seja a turbulência, não importa qual seja a provação, irmão e irmã, ainda que passemos pelas provações, não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O mundo está em turbulência, o mundo dos nossos dias está totalmente agitado, em profunda turbulência, em todos os sentidos. Mas, irmãos e irmãs, quero afirmar nesse instante de culto, a partir deste belíssimo salmo, Deus continua sendo Deus e o pastor da sua igreja. Por isso, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. Irmãos e irmãs, Deus cuida da sua igreja. Cuidou do povo de Israel lá no cativeiro do Egito, provendo-lhe libertação. Eu sou o que sou e estou aqui. Cuidou dos discípulos lá na tempestade do mar, quando Jesus, como que dizendo aos discípulos: calma, eu estou aqui. Ensinou aos discípulos lá na multiplicação dos pães, quando Jesus disse aos discípulos: vocês não querem ir embora? Vocês não querem me deixar? E a resposta de Pedro foi: para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Cuidou de Paulo, do apóstolo, quando estava enfrentando espinhos na carne, mensageiros de Satanás. Paulo suplica a Deus 3 vezes que o livre dos espinhos. E a resposta de Deus foi: calma, a minha graça te basta. Fica com os espinhos, porque a minha graça é contigo, a minha graça te basta. E através do Salmo 23, nós podemos ver, irmãos e irmãs, que Deus cuida da sua igreja, provendo-lhe o alimento e o sustento necessários para o dia a dia. Deus cuida da sua igreja, dando-lhe um caráter justo, um caráter íntegro, um caráter reto. Guia-me pelas veredas da justiça, foi a oração do salmista e deve ser a nossa oração também. E também podemos ver que Deus cuida da sua igreja, dando-lhe o amparo necessário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por isso, irmãos e irmãs, podemos concluir que Deus cuida da sua igreja em todos os momentos e em todas as circunstâncias, porque o Salmo 23 termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Concluímos esta reflexão, irmãos e irmãs, afirmando: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e isto nos basta. E tudo isso, irmãos, é uma questão de fé. Creiamos na palavra de Deus, porque Deus é fiel. Amém. Nesse momento de envio, irmãos e irmãs, passamos a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma.
guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Teremos o cântico do hino pelos bosques e campinas. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor Deus, nós mais uma vez te rendemos graças pela tua bondade para conosco. Rendemos-te graças pelas tuas misericórdias sempre presentes nas nossas vidas. De forma especial, ó Deus, rendemos-te graças pelo teu cuidado para conosco. Presenciamos isso, sentimos isso e experimentamos isso a todo momento e em todos os dias. Nós, ó Pai, assim, confiados no Senhor, suplicamos que a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça continue, ó Pai, sobre todos nós, sobre a tua igreja, sobre todos os nossos familiares. Continue a dispensar a todos nós o teu cuidado, ó Pai, e abençoe-nos, ó Senhor Deus. Rogamos que o Senhor cuide de nós espiritualmente, pela ação do teu Santo Espírito nos fortaleça. Rogamos que o Senhor cuide do teu povo e da tua igreja fisicamente.
Ó Deus, tenha misericórdia de irmãos e irmãs que passam por dificuldades físicas, que estão enfrentando, Senhor Deus, problemas nesta hora. Cure o teu povo, Senhor Deus, segundo a tua boa, perfeita, agradável e soberana vontade. Ó Pai, tenha misericórdia também dos irmãos que enfrentam problemas materiais, emocionais. Cuide do teu povo. Nós suplicamos, confiados no Senhor, estas bênçãos, ó Senhor. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O tema de hoje foi o cuidado de Deus sobre nós. E pudemos ver, através de todos os atos deste culto, e de forma especial, através da mensagem bíblica baseada no Salmo 23, que Deus cuida da sua igreja e o seu cuidado nunca nos falta. Por isso, irmãos e irmãs, nesse instante, já caminhando para encerrarmos este culto, cantaremos o hino 175, Oração Noturna. Cantaremos a primeira, a terceira e a quarta estrofes. Cantemos juntos esta bonita e importante oração. Oremos todos, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma ótima semana, debaixo do cuidado de Deus sobre a nossa vida. As lutas do dia a dia, elas vêm, mas não esqueçamos, o cuidado de Deus está sobre nós. Deus abençoe a todos. E nesse instante, ouviremos o pós-lúdio.